Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui. Eu quero calcular, tá? Eu bolei esse exemplo aqui. Fiz um... Na verdade, tem dois hexágonos, né? Um hexágono escrito em outro hexágono. Na verdade, não está inscrito, porque quando a gente fala em escrito, todas as suas situações... Vamos lá, o que seria um polígono inscrito? Um exemplo bem tranquilo, por exemplo, se eu faço um quadrado e eu quero colocar um polígono inscrito nesse quadrado. Ou seja, eu fiz um quadrado inscrito em um quadrado. Eu tenho um polígono inscrito, onde todos os seus vértices, tá, estão tocando nos lados do quadrado que vem de fora. Tá bom? Bem, esse hexágono aqui maior, ele está inscrito nesta circunferência. Tá? Aí, dentro desse hexágono, nós temos um outro hexágono, né? Está lá, solto, né? Na verdade, alinhado, né? No mesmo eixo, no mesmo centro. Ele são figuras que são concêntricas, né? Ou seja, possuem o mesmo centro. Figuras concêntricas, elas estão no mesmo eixo, tá? Por exemplo, eu posso fazer dois círculos com o mesmo eixo, onde tem o mesmo centro, tá ok? Então, eles têm o mesmo centro. Nós temos aqui esse hexágono, então, né? E dentro do hexágono, nós temos um círculo, que nós chamamos de circunscrito. Ou seja, ele está dentro desse polígono hexágono, onde está tangenciando, né, os segmentos, os lados desse hexágono menor, está tangenciando a essa circunferência. Né? Então, vamos estudar aqui. Nós temos aqui um círculo por fora, onde temos o hexágono escrito nessa circunferência, né, nesse círculo. E eu tenho a medida do raio desse círculo. Podemos falar que seria 8 centímetros. Tá ok? E lá no círculo de dentro, ou seja, o circunscrito que está circunscrito a esse hexágono menor, né? Vamos chamar de raio igual a 6 centímetros. Tá bom? Eu quero calcular essa área em cinza. Como que eu faço para calcular essa área? Para calcular essa área, se eu calcular a área do hexágono, vamos chamar esse aqui hexágono 1, hexágono 1, e esse aqui, ó, o hexágono 2. Se eu calcular a área do hexágono 1 e tirar a área, subtrair a área do hexágono 2, eu vou encontrar aquela área. Tá bom? Isso aqui pode ser utilizado, por exemplo, eu estou construindo um chafariz e eu quero fazer uma calçada em volta desse chafariz. Esse chafariz tem uma forma de hexágono, né? Ou outra forma arquitetônica que seja, né? Então, como que eu calcularia a área do hexágono 1 e 2? Lembrando que a área do hexágono é exatamente 6 vezes a área de um triângulo equilátero, tá? Olha só, se você faz um hexágono, vem aqui rapidinho, e se eu dividir isso aqui em 6 partes, eu tenho 6 ângulos de 60 graus, tá? Lembrando que esse hexágono ele é regular, tá? Todos os seus lados são iguais. Portanto, eu estou dizendo que essa configuração me leva a crer que eu tenho 6 triângulos equiláteros, tá? Triângulos equiláteros, ele possui ângulos de 60,
Se aqui é 60, nós temos aqui 60 e 60, porque os dois lados são isósceles. Os dois lados são isósceles. Qualquer polígono, se eu fizer um polígono pentágono, sempre partindo do eixo, né? E fazer aqui a divisão em 5 partes, 5 fatias, eu vou ter 5 triângulos. Todos esses triângulos aqui são isósceles, no mínimo são isósceles, porque esses lados são congruentes, tá? Agora, o hexágono, os três lados já são isósceles, pelo fato de nós termos 60 graus já determinado, e como os outros dois lados são isósceles, eu tenho, por exemplo, aqui ó, x e aqui x. Então, 60 mais 2x é igual a quê? 180. Esse 2x vai ser igual a 120. Então, x vai ser igual a 120 dividido por 2. X é igual a 60 graus. Tá? Então, gente, destacando, o hexágono possui, se você for dividir, né, ele em partes, em fatias congruentes, né, fatias iguais, ou seja, como eu vou desenhar essas fatias, né, delimitando com as diagonais, ou traçando um vértice com vértice, vocês vão verificar que a gente está dividindo em 6 partes, e essas 6 partes são 6 triângulos congruentes, 6 triângulos chamamos de triângulo equilátero, tá? Então, a área do triângulo equilátero é o quê? L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá ok? E a altura de um triângulo equilátero? L, raiz de 3 sobre 2. Vocês têm que fixar isso, tá bom? Cai bastante em provas, tá? Então, tem que fixar. Então, vamos lá. Então, voltando aqui. Como que eu posso calcular essa área em cinza? Então, a área do hexágono, eu falei que são 6 triângulos equiláteros. E a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu posso até simplificar aqui por 2, aqui ficaria assim, ó, 3 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então, beleza. Então, eu tenho que chegar no L, no lado. Como que eu faço para calcular esse lado? Presta atenção aqui na circunferência maior, foi dado o raio. Tá? Esse raio, que é igual a 8 centímetros, é exatamente, tá? Se eu for fazer separado, é exatamente o lado do triângulo equilátero. Então aqui é 8, aqui também vai ser 8. Lembra, triângulo equilátero, seus três lados são iguais. Então eu consigo calcular a área do hexágono 1, mole. Então vamos substituir aqui, ó, vamos fazer aqui logo, ó, área 1, que é o hexágono 1, vai ser 3 vezes 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, a área 1 vai ser 3 vezes 20, 20, 8 vezes 8, né, gente? 64, raiz de 3 sobre 2. A área 1 vai ser, posso cortar 64 com 2, que vai dar o quê? 32. Então, 3 vezes 32, raiz de 3. Então, a área 1 vai ser 3 vezes 32, que é igual a 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora eu quero chegar na área 2, tá? Que é aquele hexágono de dentro. Esse aqui, o menor. Foi dado o raio daquela circunferência escrita nesse hexágono, né? Chamamos de circunscrito. Ela tem um raio que é igual a 6. Só que esse raio seria exatamente o apótema do hexágono, tá? O apótema, ela parte do eixo, tá? Da figura e é perpendicular ao lado, no caso ali, o hexágono. Então, o apótema nada mais é que a altura, tá, do triângulo. Se você for dividir isso aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros aqui dentro.
né? Então, o apótema, aquele raio, que seria exatamente o apótema, seria exatamente também o que é a altura. O apótema, então, é exatamente o que é a altura do triângulo, daquele triângulo equilátero. E o triângulo equilátero tem a altura que nós... É uma fórmula, uma relação que pode ser demonstrado, que já foi demonstrado, L raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então, vamos lá. Como que eu calculo aquele L? Se eu tenho a altura, então seria 6, que seria exatamente o raio da circunferência circunscrito, né, a esse hexágono, que é a altura, que é 6, que é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos 12 igual a L raiz de 3. Então, L vai ser o quê? 12 raiz de 3. A gente racionaliza isso. Isso aqui vai ser 12 raiz de 3 sobre 3. Eu posso cortar 12 com 3, então um lado vai ser 4 raiz de 3 centímetros. Então, esse hexágono ele tem um lado equivalente a 4 raiz de 3. Então, vamos calcular agora a área dele, né? Então, a área, nós chamamos de área de hexágono 2, vai ser 3 vezes 4 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a 3. 4 ao quadrado é 12. 4 ao quadrado é 16. Meu Deus, 4 vezes 4, 16. A raiz de 3 ao quadrado é 3. Você tira da raiz. Vezes a raiz de 3 sobre 2. Eu posso cortar 16 com 2, que vai dar 8. Então, nós temos aqui 3 vezes 3, 9. Vezes 8, raiz de 3. Quanto que dá 9 vezes 8? 72 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora a gente vai subtrair um pelo outro. Como estão todos em função de raiz de 3, está fácil. Então, essa área aqui, ó, vai ser exatamente 96 raiz de 3 menos 72 raiz de 3. Isso aqui seria 24 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Tá bom? Então, tá aí a nossa resposta. Tá? Uma questão boa para a gente praticar o hexágono, tá? Fixar essa parte do hexágono, tá? E como que a gente, na verdade, gente, a gente tem que associar sempre o hexágono com o triângulo equilátero, para vocês lembrarem de como calcular a área do hexágono, que é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Show? Valeu!